Bem-vindo ao site dialético.com.br para o curso de Direito. Hoje nós vamos estudar um módulo dedicado às teorias da justiça no debate liberal comunitário. Esta é a primeira aula, cujo objetivo é introduzir o aluno à problemática das teorias da justiça e mostrar o método que nós vamos abordar e a relação entre ética, direito e política, no âmbito da razão prática. Comecemos então. Há vários tipos de abordagem do ponto de vista metodológico para a filosofia moral, para a filosofia do direito e para a filosofia política. A gente pode fazer uma abordagem, por exemplo, de tipo histórico, elencando a cadeia de pensamentos que foram se sucedendo ao longo do tempo e foram formando as camadas de explicação do fenômeno político, do fenômeno jurídico e do fenômeno moral. Nós podemos, por outro lado, pensar a partir do presente quais são as fontes que geraram as correntes atuais que influenciam o debate contemporâneo. Pois é este segundo modo de proceder que nós vamos fazer. Não se trata de uma abordagem histórica, mas Aristóteles e Kant, que respectivamente viveram há 2.300 anos e há 300 anos atrás, estarão presentes influenciando autores que respondem a desafios atuais e contemporâneos. Então, nós vamos pegar um conjunto de problemas reais e efetivos das nossas sociedades democráticas, pluralistas e tolerantes e verificar as respostas possíveis para a reivindicação de direitos, de políticas públicas, de fidelidade política e de comportamento moral em geral. Para isso, nós vamos utilizar um texto base que é, a meu ver, a melhor exposição didática desse problema hoje em dia, que é o livro Justiça, o que é fazer a coisa certa, do filósofo político de Harvard, Michael Sandel. O mérito desse livro é porque o seu autor é um protagonista desse debate, um daqueles que respondeu à teoria liberal igualitária de John Rawls na década de 80, portanto, entendendo e aprofundando os problemas que ela levanta, o Michael Sandel expõe uma série de críticas que não podem ser dispensadas no estudo da filosofia política contemporânea. E o grande mérito desse livro é porque ele trabalha com casos concretos, num típico método caso das faculdades de direito norte-americana, que parte não das teses, não das teorias, mas parte dos problemas, num método que em filosofia pode se chamar indutivo, porque eu parto da experiência concreta, particular, e tento encontrar quais são os princípios universais que a subsumem e que podem explicar as respostas a esses casos problemáticos, a esses casos difíceis ou a esses hard cases, esses casos polêmicos e desafiadores que desafiam a nossa compreensão moral e jurídica e política. Então, esse livro já pode ser considerado um clássico. Esse livro foi traduzido em muitos países. Esse livro vem de um curso que ele ministra e ministrou em Harvard, que inclusive está disponível online no website da Harvard, e que traz com muita clareza uma problemática específica do debate norte-americano. Como os Estados Unidos, de alguma forma, estão na vanguarda política e econômica do mundo, o modo como os norte-americanos debatem os problemas morais acaba repercutindo no mundo todo. Hoje, o modo como a Faculdade de Direito no Brasil aborda as teorias da justiça é basicamente esse. Agora, é claro que eu não vou me limitar no site dialético a esse debate liberal, libertário, comunitário, utilitário. É claro que nós precisamos encontrar ainda outras respostas e outros caminhos de reflexão sobre a problemática moral e jurídica contemporânea. Por isso, um módulo complementar deve tratar do debate marxismo, conservadorismo, progressismo, tradicionalismo, feminismo, justnaturalismo, laicismo, multiculturalismo, enfim, há uma série de correntes que não estão claramente explicitadas nesse debate liberal comunitário, mas que certamente se fazem presentes no mundo contemporâneo.
Então, nós temos que sempre atentar para o risco de que uma postulação do problema acabe por limitar a nossa visão do fenômeno contemporâneo. Se nós dissermos que apenas o debate liberal comunitário vige hoje em dia no mundo, nós estaremos fechando os olhos para um outro tipo de debate, que é aquele que considera o próprio liberalismo num âmbito de pensamento revolucionário, um tipo de pensamento progressista e que, portanto, se opõe não ao comunitarismo, mas ao conservadorismo e ao justnaturalismo, por exemplo. Então, há uma outra dialética subjacente ao debate liberal comunitário que precisa ser investigado. Por motivos didáticos, nós vamos fazer isso num outro módulo, para não confundir as bolas e para respeitar o caráter linear e a clareza expositiva do Michael Sandel, que fundamentalmente parte do utilitarismo. O utilitarismo, então, será o motivo da nossa próxima aula, a aula de número 2, é o ponto de partida do John Rawls no famoso livro Uma Teoria da Justiça, de 1971, que é certamente um marco decisivo das reflexões sobre esse problema no mundo inteiro e que Rawls considerava o utilitarismo o pano de fundo das democracias ocidentais. O utilitarismo como governo da maioria que sacrifica minorias, como um relativismo moral radical, hedonista, seria, para o John Rawls, o grande risco de todas as democracias. E segundo Rawls, quer nós queiramos, quer nós não queiramos, quer nós reconheçamos, quer nós não reconheçamos, nós somos utilitários por sermos democráticos. E ele acha que isso é injusto. Uma democracia não pode e não deve ser utilitária. É como se o utilitarismo fosse a degenerescência, fosse a subversão da democracia. E por isso, Rawls se baseia num tipo de pensamento ético, deontológico, kantiano. E por isso nós vamos estudar na terceira aula um tipo de liberalismo que pode ser chamado racionalista. Isto é, um tipo de defesa da liberdade que a associa à razão. A liberdade é uma expressão mesma da racionalidade do homem enquanto autonomia, do homem como ser racional, capaz de obedecer a imperativos categóricos e, portanto, a universalizar as máximas das suas ações e reconhecer no outro homem uma fonte de autonomia moral e de liberdade moral. Depois, na quarta aula, nós vamos efetivamente estudar o John Rawls, estudar o que é, então, o liberalismo igualitário, que é certamente a base mais consistente das atuais social-democracias e dos atuais estados do bem-estar social. Então, provavelmente, a Constituição de 1988, tal como vem sendo hermeneuticamente interpretada, sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal nos últimos 10 ou 15 anos, constitui ou configura uma fisionomia de estado do bem-estar social em que direitos individuais são compatibilizados com direitos sociais e econômicos num tipo de compreensão liberal igualitária, de inclusão de minorias, de políticas afirmativas para compatibilizar a igualdade com a liberdade. Em seguida, nós vamos estudar nas aulas 5 e 6 duas respostas básicas que o John Rawls teve à sua teoria. Uma resposta libertária, do seu colega Robert Nozick, que é uma resposta que aguça e que reforça a liberdade como princípio fundamental, que estava sendo mitigada ou que estaria sendo relativizada pelo segundo princípio do John Rawls, que é o princípio da diferença, e uma resposta comunitária, que enfatiza não tanto a liberdade individual, mas enfatiza a dimensão social, pública, histórica da comunidade em que se dá a liberdade individual, portanto, a corrente chamada comunitária. Se o Michael Sandel é e pode ser considerado um comunitário, portanto está no final desse debate, significa que ele compreende muito bem como se chegou até aqui. Como se chegou nesse problema do
liberalismo igualitário. Portanto, sendo um crítico do liberalismo igualitário, o Michael Sandel tem com muita propriedade ao expô-lo, com muita honestidade, e para criticá-lo percebendo os seus pontos fracos. Mas os seus pontos fracos, na verdade, reforçam muitos dos seus pontos fortes. O mérito desse livro do Michael Sandel, que vai nos inspirar nesse módulo de 6 aulas, é que, quando comparado com concorrentes na atual produção bibliográfica, por exemplo, o livro de outro autor multiculturalista e comunitário chamado Kimlicka, na filosofia política contemporânea, ou o livro do Colin Bird, ou o livro do Paul Smith, é porque esse livro consegue articular muito bem casos e teorias, tá certo? E isso é muito importante e muito interessante. Partamos agora para um segundo ponto da aula, intitulado Ética, Direito e Política, para entender o que é a razão prática, para entender o que é a filosofia voltada às deliberações morais, jurídicas e políticas. Comecemos numa distinção didática muito básica entre moral e ética, que normalmente são tomadas como sinônimos na nossa vida cotidiana. Moral é um código social normativo. Moral é uma palavra que vem do latim morus, que significa hábito, costume. É o conjunto de normas que integram o indivíduo numa sociedade. Então, um indivíduo moralizado é um indivíduo integrado nesse código que é compartilhado pela sociedade e, portanto, as suas ações são compreendidas pelos outros. Ele está integrado porque ele fala a mesma língua, ele está integrado porque ele veste o mesmo tipo de roupa, ele está integrado porque ele obedece a mais ou menos os mesmos valores e que, portanto, ele é um ser comunitário que se identifica com os outros e compartilha com os outros o comportamento. A ética, por sua vez, é a dimensão intelectual da moral. A palavra ética vem do grego ethos. Ethos é o moros, ethos é o comportamento, ethos é a conduta. A ética é o estudo do comportamento, é a ciência do ethos, tanto quanto a política é a ciência da polis. Tanto quanto a lógica é a ciência do logos. Então, quando nós passamos a falar, quando nós passamos a debater, a conversar e a contrapor as nossas opiniões, as nossas formulações morais, nós estamos no campo intelectual da ética. O que Aristóteles fez pela primeira vez, de modo sistemático, de modo organizado, de modo claro e tratadístico, foi refletir sobre os princípios fundamentais da moral. E com isso ele funda uma ciência chamada ética. O nosso estudo de agora, Teorias da Justiça, é um estudo de ética jurídica ou de ética política, porque é um estudo que não pergunta apenas o que eu faço do ponto de vista individual, mas o que eu faço em sociedade, o que eu faço do ponto de vista cidadão, do ponto de vista político, do ponto de vista público. O que faz o Estado, o que fazem os partidos, o que fazem as associações, o que fazem as igrejas, o que fazem os clubes, isto é, o que faz o homem na polis, o que faz o homem do ponto de vista público. Portanto, nós temos que articular essa reflexão sobre o comportamento moral com a reflexão sobre o comportamento civil, sobre o comportamento público. Portanto, se nós distinguimos moral como sendo ação, então moral tem uma dimensão prática de agir. Nós todos somos agentes morais porque a todo momento nós estamos agindo. Então vocês estão assistindo a esse vídeo tendo um comportamento moral, valorizando, por exemplo, o princípio do estudo e o bem do conhecimento. Tá certo? Agora, se nós começarmos a falar sobre o que é o princípio do conhecimento, o que é a videoaula, o que é um site de filosofia, por que alguém paga para assistir a uma aula de filosofia, sem agir especificamente. Se nós conversarmos, vale a pena assistir a uma aula de filosofia? Isso é um campo ético, porque eu não estou assistindo a aula de filosofia ou renunciando à aula de filosofia. Eu estou refletindo intelectualmente se vale a pena assistir uma aula de filosofia. Isso é ética. Qual é a dimensão jurídica da ética? É isso que precisa estar
ser entendido agora? Bem, nós temos na modernidade uma experiência de positivismo jurídico, uma experiência de separação da ética da ciência do direito, ou dogmática. Isto é, uma tentativa de estudar o direito do ponto de vista científico e do ponto de vista impessoal, neutro e avalorativo. Então, a fundação da ciência do direito, principalmente no século XIX, mas sobretudo o seu desenvolvimento epistemológico no século XX, leva os juristas a terem um trato científico com o direito a partir do estabelecimento do seu objeto e do método de investigação. Ora, o objeto da ciência do direito será positivo, isto é, será um objeto empiricamente delimitado e um objeto do qual eu possa descrever e proceder a uma descrição objetiva e neutra, isto é, independente da moral e dos valores subjetivos do intérprete. Então, a distinção epistemológica entre o conhecimento das leis do Estado, do ordenamento jurídico, que vai ser, então, o objeto da ciência do direito, e o estudo ético do comportamento moral da sociedade, pressupõe uma divisão política entre direito e moral. Então, eu tenho, por um lado, a separação epistemológica entre ciência do direito e ética e a separação política entre direito e moral. Por que o direito se separa da moral na modernidade? Da mesma forma que a política se separa da moral com Maquiavel. Então, a gente pode perceber que Maquiavel separa a política da moral e Hobbes, logo depois, separa o direito da moral. Por que o direito é separado da moral? Isso aqui é muito importante. E por que a fonte do direito não é mais a moral? Porque se nós reconhecêssemos que a fonte do direito é a moral, nós estamos num campo justnaturalista. Nós estamos reconhecendo que o fundamento do direito é a ética ou a moral. E por isso tem um módulo que estuda especificamente a ética dos direitos humanos, por exemplo, neste site. O direito se separa da ética, ou melhor, da moral, porque a moral passa a ser considerada relativa, a moral passa a ser considerada subjetiva, a moral passa a ser considerada plural. Então, se nós temos muitas moralidades na sociedade moderna, isto é, uma sociedade marcada pelo individualismo, marcada pela heterogeneidade de códigos sociais normativos, em que não há apenas uma única moral, nós temos que ter um único direito capaz de albergar as múltiplas morais. Ou seja, nós temos que ter um direito liberal. Nós temos que ter um direito que garanta a liberdade individual dos homens exercerem as suas moralidades privadas ou as suas moralidades grupais ou tribais. Portanto, o direito não estaria misturado com a moral, porque se o direito estivesse misturado com a moral, ele estaria privilegiando uma moral entre outras, já que a modernidade estabelece, então, uma era do pluralismo e da heterogeneidade de comportamentos morais. Por quê? Porque a moral passa a ser considerada individual. Mas o direito é público, o direito é político, o direito é do Estado. Então, há um Estado soberano, um direito positivado pelo Estado, um direito que vem do Estado e não da moral, que vai garantir a liberdade individual dos homens. Tendo compreendido a relação entre moral e ética, e a relação e a separação entre direito e moral, entre ciência da moral, ética e ciência do direito, nós precisamos entender a relação entre direito e política. Isso porque o positivismo jurídico, que é a consideração científica do direito positivado pelo Estado, pressupõe um positivismo político. Eu acabei de dizer que o direito moderno não deve ser pautado ou orientado pela moral, já que não há apenas uma moral, já que a modernidade reconhece um pluralismo moral.
Um pluralismo moral que garante a liberdade individual de autoafirmação do indivíduo como agente moral autônomo. Então, eu tenho um campo de liberdade individual para determinar a minha vida moral. Por isso, o direito não vem da moral, porque senão nós perguntaríamos, de qual moral entre tantas? O direito vem da política, o direito vem do Estado. O positivismo pressupõe um positivismo político, isto é, um reconhecimento de que a soberania do Estado e a autoridade política do Estado é capaz de implementar leis morais. Quais são as leis válidas no Estado moderno? As leis que o Estado estiver promulgado e as leis que o Estado sancionar. As leis validamente integradas ao ordenamento jurídico do Estado, isto é, ao ordenamento jurídico político, não ao ordenamento jurídico moral. Por isso, o reconhecimento aqui é de que o direito é fruto do Estado. Na famosa afirmação de Hobbes, é a autoridade que faz o direito. O poder é que faz o direito, e não a moral, e não a razão. A frase famosa do Hobbes é: a autoridade faz o direito e não, o poder faz o direito e não a razão, como era na tradição tomista, naturalista. Isso quer dizer, então, que o direito moderno é fruto da vontade política, é fruto de uma convenção. Ora, se a soberania é popular, no caso do reconhecimento democrático, de que o poder emana do povo, o povo, então, discute, debate, apresenta e manifesta a sua vontade. Isso quer dizer que o direito moderno, democrático, será um direito sempre aberto ao debate, sempre aberto à discussão, sempre aberto às reivindicações individuais e grupais da sociedade plural. Isto quer dizer que nós precisamos, para usar uma expressão de um filósofo contemporâneo, Habermas, de um espaço público em que se possam debater as teorias e as filosofias morais para polemizar os direitos controversos. Isso quer dizer que a democracia, como lembra o velho Platão, é um regime de briga, é um regime de polêmica, é um regime de discussão. E o parlamento seria o locus da controvérsia, não o locus do consenso absoluto. Ao contrário, do consenso tenso, do consenso duro, do consenso litigioso. E por isso nós temos essa judicialização da política. Isto é, eu levo para o judiciário as controvérsias políticas, porque as controvérsias políticas estão baseadas em direitos. Direito do Estado, previsto na Constituição, a separação dos poderes. E direito dos indivíduos, dos cidadãos que têm direitos e garantias individuais que não podem ser aviltados, que não podem ser desconsiderados. Portanto, direito, ética e política na experiência moderna, e essa é a hipótese fundamental do curso, do módulo, e do curso de direito inteiro do dialético, é que estão pautadas e arraigadas na razão prática, na razão deliberativa, na razão da ação, isto é, no raciocínio e no pensamento sobre as razões para agir. E por isso o subtítulo do livro do Michael Sandel é muito interessante, porque diz o que é fazer a coisa certa. Portanto, as razões para agir assim ou assado, A ou B. O homem não age só por instintos. O comportamento humano não pode ser descrito de forma meramente behaviorista, de forma a reduzir o homem a um animal que responde a reflexos condicionados. O homem age por princípios, o homem age por leis, o homem age por razões. Portanto, eu preciso e posso investigar os princípios morais que motivam as ações. A maior parte dos princípios morais que motivam as ações contemporâneas estão na Constituição. Eu não ajo assim porque alguém tem um direito a ser respeitado na sua liberdade, na sua individualidade, e, portanto, eu tenho o dever da tolerância. Ora, eu não estou sendo tolerante agora, eu estou refletindo sobre o motivo da tolerância. Por que eu devo ser tolerante e por que eu não posso execrar ou condenar alguém por motivos de moralidade individual, por exemplo? Ora, isso é reconhecer que o princípio moral da minha ação é jurídico.
porque está previsto num código normativo, neste caso a Constituição. E de onde vem a Constituição? A Constituição vem da Assembleia Nacional Constituinte, vem da política organizada na forma dos deputados constituintes. Então, rapidamente eu percebo que a minha ação individual está pautada numa razão de ordem pública, jurídica, constitucional, e que a razão de ordem jurídica constitucional está pautada numa política de Estado, organizada na forma de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então eu tenho esse vínculo indissociável entre direito, ética e política. A ética passa a ser considerada, com a insurgência do liberalismo, como sendo um assunto individual. No entanto, nós somos seres políticos, nós somos animais sociais, estamos articulados e vinculados à sociedade. Portanto, a nossa ética ela tem uma dimensão jurídica e uma dimensão política. Portanto, falar de teorias da justiça é, ao mesmo tempo, falar de ética, direito e política. E a gente pode tratar desses assuntos numa superposição de 3 dimensões. Tá? Eu começo mostrando um caso concreto em que, normalmente, a liberdade individual está atentando ou está roçando a justiça social. Isto é, o meu campo de atuação individual prejudica ou afeta a justiça social da sociedade. O Estado, então, intervém na minha liberdade individual para garantir que a justiça social distributiva seja garantida. E quando eu consigo formular nesses termos, eu já elevo o problema de um caso individual e particular para um princípio de justiça. Ora, um princípio de justiça está sempre pautado numa teoria qualquer. Então, se eu percebo que num caso há o problema da liberdade individual contraposta à justiça social e que há um princípio de justiça social, que é a distribuição de renda pelo Estado, eu chego a uma teoria que é a do liberalismo igualitário, que é uma teoria social. Agora, essa teoria social do liberalismo igualitário pressupõe uma filosofia, pressupõe uma filosofia política que me diz qual é o papel, o que é o Estado, qual é o papel do Estado, quem é o indivíduo, qual é a sua responsabilidade moral e jurídica perante a sociedade. Isso pressupõe uma metafísica, isso pressupõe uma teoria do ser e do conhecer, isto é, uma ontologia e uma epistemologia. Por isso, o igualitarismo liberal de John Rawls está pautado e fincado no racionalismo de Kant e no contratualismo de John Locke. A verdadeira abordagem filosófica dessas teorias políticas é uma abordagem que não pode ter medo, receio ou pressa de não descer aos problemas filosóficos profundos que essas teorias causam. Então existe sempre uma teoria do conhecimento e uma teoria do ser subjacente às teorias políticas. Sempre. Por isso, todo debate de política normativa pressupõe um debate ontológico. Todo pressuposto, todo debate sobre como a sociedade deve agir, como o Estado deve agir, portanto, como deve ser a teoria política normativa, pressupõe um debate metafísico sobre a ontologia do indivíduo e a ontologia do Estado. Na próxima aula, a aula de número 2, eu vou apresentar, então, a problemática geral desse método que articula casos, princípios e teorias, mostrando um mapa geral do debate, utilitarismo, liberalismo, libertarianismo e comunitarismo, e já entrar no utilitarismo. Obrigado e até a próxima.